Olá, salve, salve, Soterópolis, no ar! Hoje viemos visitar o bairro do Comércio e vamos conhecer muitos projetos bacanas, artes visuais, músicas, são só alguns dos destaques do programa de hoje. Fique ligado e veja agora o que preparamos especialmente para você. Eu vou cantar com muita alegria. Estamos no bairro do Comércio, em Salvador, e vamos conhecer agora o projeto Rua, Roteiro Urbano de Arte. Descendo do Pelourinho para o Porto, através do Plano Inclinado Gonçalves, uma verdadeira galeria de arte a céu aberto. É o Roteiro Urbano de Arte. O projeto Rua surgiu de uma observação de toda a equipe da Fundação Gregório de Matos, de que o comércio começava espontaneamente a se destacar como uma grande galeria ao céu aberto. Como? Se você observar o Terminal da França, várias obras já estão lá, grafites, quadros, intervenções, e aquilo começou a virar uma marca. Aí nós pensamos, rapaz, isso aqui dá caldo. E aí eu pensei, rapaz, a gente pode desenhar um circuito e trazer obras de arte para a rua. Então daí surgiu o Roteiro Urbano de Arte, que nada mais é do que desenhar e criar essa interação espontânea, democrática da população com os artistas e suas obras. Quando a Fundação Gregório de Matos me convidou para fazer a curadoria do Projeto Rua, a primeira questão que eu tive que pensar foram artistas que trabalhavam com obras em grandes dimensões, ou seja, que tinham a escala para poder estar na rua. Depois teve essa questão dos homenageados. Então, os homenageados, quando a gente selecionou os 7 homenageados que seriam, e eles foram selecionados devido à importância deles para a construção da nossa cultura, como você falou, da nossa identidade, são artistas que são fundamentais na construção cultural da Bahia. A partir da escolha desses homenageados, aí eu pude, digamos, juntar as duas peças. O Roteiro Urbano de Arte conta com Bel Borba, que homenageia Caribé, Ayrson e Heráclito, a Mestre Didi, Rai Viana, a Mário Cravo Júnior, Lanucci Pasquale, Joãozito, Zuarte, a Reinaldo Eckenberg, Iedo Oliveira, MBO, Vinícius S.A., Rubens Valentim e Bigode, com Conexão Grafite, conectando todas as demais artes. Nesse caminho você tem uma série de edifícios do período dos anos 50, 60, que são um período moderno, com pilotis, prédios que fazem referência à arquitetura moderna brasileira, prédios com janelões grandes e, ao mesmo tempo, algumas casas coloniais também, casas antigas, nesse meio termo. Então, é um caminho que tem essa riqueza arquitetônica muito grande e que a gente resolveu colocar essa arte contemporânea que normalmente são artistas que normalmente estão em museus, em centros culturais, em bienais, ali nas ruas, diante das pessoas de todo mundo, que é o grande objetivo do projeto. Bom, daqui a pouco a gente mostra mais obras do Projeto Rua, porque agora a gente vai percorrer outros percursos. Vamos conhecer o projeto Salvador Escravista, que presta homenagem a personagens históricos, pessoas que fizeram enfrentamento às estruturas escravistas. Como é que começa esse projeto? De que maneira ele nasce? Esse projeto nasceu de uma maneira coletiva. Todos nós, ou a maioria desse grupo que compõe o Salvador Escravista, se reúne em torno de um grupo de pesquisa da pós-graduação em História da Universidade Federal da Bahia. E há muito tempo a gente tem discutido sobre essa dimensão das homenagens, dessa memória da escravidão em Salvador. E por conta desses acontecimentos, em meados desse ano, de 2020, o assassinato do afro-americano George Floyd nos Estados Unidos e a derrubada da estátua do traficante inglês Edward Colston, a gente pensou que seria interessante mapear como é que essas homenagens aconteceram ou estão distribuídas na cidade de Salvador.
justamente professores de história de diferentes universidades, com diferentes momentos de estudo, mas que se encontram e se reúnem justamente nesse desejo de tornar, de trazer, de dizer, de evidenciar essas pseudo-homenagens. Estamos aproveitando as expertises diferentes, né? Por exemplo, Carlos é um professor de História da África, um especialista sobre tráfico de escravos atlântico, né? Eu discuto sobre abolição, mas temos também quem discuta sobre revoltas, quem discuta sobre personagens negros, né? E aí a gente pensou em como fazer para trazer isso para o debate da memória, né? Como que isso se apresenta, como que a gente esbarra todos os dias, quando sai nas ruas, em qualquer cidade do Atlântico, que de alguma maneira experienciou a escravidão e o tráfico de escravos, como que cotidianamente a gente lida com essa memória da escravidão e, na maioria das vezes, sem se dar conta disso. E a gente já encontrou algumas coisas interessantes. Por exemplo, o que a gente chama de geografia das homenagens escravistas na cidade. O antigo centro da cidade é um espaço mais, digamos, de homenagens a traficantes de pessoas escravizadas, a pessoas que defenderam a escravidão, isso de um lado. Então, toda essa parte do antigo centro de Salvador. Por outro lado, a periferia é um espaço de resistência. Então, as homenagens às datas, a 13 de maio, a personagens como José do Patrocínio, André Rebouças, Luiz Gama, entre outros, se concentram mais nas periferias. E já dá para dizer que é possível traçar um guia a partir desse roteiro mapeado por vocês? Então, imagina, por exemplo, você ter no seu celular um aplicativo em que você pudesse sair de Itapuã, lá onde tinha caça a baleias, né, feita principalmente por trabalhadores escravizados, chegar na praia do Chega Negro, né, o Jardim de Alá, que já foi chamada como Praia do Chega Negro, porque era um ponto de desembarque de escravizados, passar pelo Mercado Modelo, o Solar do União, chegar, né, em toda aquela área de água de Meninos, que já foi uma zona portuária muito mais extensa do que a que é hoje, e que tinha feiras, que tinha mercados, onde essa população negra comercializava, garantia seu sustento, que proporcionou que nós tivéssemos hoje uma cidade não só com maioria negra, mas uma cidade com uma diversidade cultural negra. Isso é uma questão de memória. Qual é a memória da escravidão que a cidade de Salvador guarda? Mas tem uma outra dimensão muito importante, que é o direito à cidade, que é como os moradores dessa cidade, os cidadãos, veem essas homenagens, o que é que elas acham a respeito deles. O nosso propósito é mostrar que ser uma cidade negra não é só celebrar algo que está no nosso passado, mas é celebrar o modo como isso nos constitui até hoje. As pessoas se percebam como parte dessa história. Tá aí, Vida Longa, o Salvador Escravista, projeto potente e muito importante. Agora, de volta aqui ao comércio, vamos novamente apresentar mais uma obra do projeto Rua, Roteiro Urbano de Arte. Vamos conversar e entender a obra de Lanúcio Pasquale, que presta homenagem a Joãozito. Jardins para Alguns Silêncios, Lanúcio faz uma homenagem a Joãozito, que também foi teu parceiro, né? Exatamente. E nesta obra aqui, no meio da Rua dos Ourives, como é que você pensou esta obra? Como é que você faz essa ligação com o Joãozito? Eu moro em Salvador desde 2001, com ele, né? Foi ele que me trouxe para a cidade, né? O meu amor. E ele tem uma relação muito forte com o comércio. O Jardim para Alguns Silêncios, vem dessas falas, tanto dele, que foi silenciada de alguma forma, quanto as vozes que estão pelo bairro, que apontam direções, que apontam caminhos. Na tua escultura você imprime algumas frases do Joãozito, né? Sim. Como é que você pensa essa relação, essa interação das pessoas do cotidiano, da rua, com essa escultura, com essas frases? Eu acho que as pessoas têm uma carência grande de ter contato com o poético, né? Porque a gente vive numa realidade muito brutalizada, né? A ideia de trazer essas frases, que nem todas são poéticas, algumas são mais políticas do que poéticas,
de provocar uma reflexão. Então eu peguei as frases que ele mais repetia durante todo o tempo que eu conheço ele e que eu achava que poderiam despertar algo. E para além da relação urbana, da paisagem urbana da cidade, dos carros, do asfalto, dos prédios, a obra também se relaciona com a natureza, né? Porque dependendo de como a luz do sol incide nela, as pessoas podem ter outra forma de fruição da obra, né? Ela tem um momento do dia, que é pela manhã, quando o sol está mais a pino, em que você consegue ler as frases pelo chão. Essa relação do tempo, né? É um ciclo de leitura, é um ciclo das plantas que crescem, florescem. Então, está tratando também desse ciclo da natureza. A gente vai agora para aquele rápido intervalo. Você já sabe, é só o tempo de beber uma água, se hidratar e esticar as perninhas. E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Soterópolis. Estamos de volta com Soterópolis. Aproveitando que estamos ao ar livre aqui na Praça da Inglaterra, a gente vai conversar e conhecer um pouco mais do trabalho de Duarte Júnior. Ele que neste projeto presta uma homenagem a Eckenberg. Aqui na Praça da Inglaterra está a obra Materno de Duarte Júnior, que é composta por 5 esculturas inspiradas no surrealismo de Eckenberg, né, Duarte? Isso. Como é que você se relaciona com o artista, com Eckenberg? Como é que é essa inspiração e a construção desse imaginário visual baiano? O Eckenberg sempre foi uma referência desde o início assim, da minha estadia nas artes plásticas aqui na Bahia. E nos últimos anos eu fiz a expografia das 2 últimas exposições dele. Eu descobri coisas que eu fiz nos anos 80 que tinha a ver com esse tema e por isso eu trouxe Maternos, porque eu fiz todo um trabalho em cima dos peitos, da maternidade, da questão edipiana que ele assumidamente aborda. Esse traço eu fui correlacionando com o meu trabalho para chegar nessa estrutura do que ele chama de híbridos, que foram as últimas coisas que ele fez nos últimos anos, baseado em bibelôs antigos e que ele reestruturava, refazendo peças e queimando-as novamente, né? Então dando um caráter mais de louça. Ele aborda com essas figuras aparentemente burlescas, mas ao mesmo tempo ele está trazendo conteúdos que são reprimidos e que isso torna a graça do trabalho dele, né? E você deixa seu legado na paisagem urbana da cidade, deixa sua marca. Como é para você, como artista plástico, ter sua obra assim, na rua, onde as pessoas podem ter acesso, fazendo parte do dia a dia da população, do cotidiano das pessoas? É uma confirmação, na verdade, acho que do trabalho da gente, né? Acho que todo artista almeja isso um dia. Funcionam os bancos de dados e de que maneira os privilégios são mantidos através da inteligência artificial. Este é o nosso assunto de agora, racismo nas redes sociais. Joga aí, mulher bonita. Não aparecem mulheres pretas e isso estimula com que a gente continue se auto-odiando e que as pessoas não olhem pra gente com tanto afeto e não acreditem na nossa beleza. Por isso que a gente precisa reivindicar mais espaços de mídia preta e mais pessoas pretas nos espaços da mídia para que a gente possa se olhar e reconhecer a nossa própria beleza. Ô Google, essa pesquisa tá errada aí, tem muita mulher preta gata. Pode a tecnologia ser racista? A tecnologia em si, não, né? A gente sabe que não, mas ela é fruto do uso, do manuseio e dos ensinamentos humanos, né? Na verdade, são os seres humanos, né, nós como sociedade inteira, que ensinamos, né, as máquinas, que moldamos a máquina, que operamos ela dentro dos nossos interesses, dentro das nossas vontades e dentro de estruturas já organizadas da nossa sociedade.
Então, o racismo, que é estrutural na sociedade, ele também é reproduzido, e o pior é que muitas vezes potencializado nas redes, nesse ambiente da internet. Todos os filtros que nós usamos em rede social, essas máquinas foram ensinadas, né, aprenderam um padrão estético eurocêntrico. Antes de mais nada, né, a gente tem visto um movimento de conseguir ter mais pessoas, inserir mais pessoas negras na área de tecnologia. E isso acaba influenciando também como essas tecnologias são criadas. Né? A gente tem visto esse esforço de empresas, de universidades, de coletivos, de projetos preocupados com isso. E, por outro lado, além disso, além da gente ter essa questão de quem está produzindo, nós também temos que tomar cuidado com como nós estamos usando os modelos de algoritmos que são necessários para poder a gente conseguir combater os algoritmos racistas. Então, ao reconhecer o racismo, é preciso ter ações, nesse caso que se exige das plataformas digitais, né, das grandes corporações de internet, que haja contra o racismo, né? que já está evidenciado. É preciso reconhecer que ele existe, que ele é estrutural dentro da sociedade, que ele se reproduz e se potencializa nas redes, e para isso é preciso fazer algo. É muito importante que a gente consiga disseminar e apoiar projetos que têm o objetivo de ajudar nessa formação. Então, tem projetos como o Tecnogueta aqui no Rio, tem o Perifaculte em São Paulo, eu tenho um projeto que é o Computação da Hora, que eu me preocupo em ensinar pensamento computacional para a galera que não está na universidade, né? Essa mentalidade que às vezes é difícil da gente conseguir entender sozinho. E, por outro lado, junto com a educação, a gente também precisa continuar fomentando a inserção nas empresas ou nas instituições de pesquisa. Então, é preciso, sim, que haja uma política dessas plataformas de diversidade, né? Trazendo pessoas de ambientes diferentes, de lugares diferentes, de experiências de vida diferentes, que elas possam levar esses conhecimentos dela, né, essas experiências, no ensinamento das máquinas, né, na operação das máquinas, na criação dessas tecnologias. Nós, negros e negras, não temos mais o que provar, mais nada de competência, de qualidade, de beleza, de potência estética, de artística. A gente não tem mais o que provar. A gente não tem mais por que não sermos consumidos em toda essa nossa potencialidade. Nós temos tudo, então por que não sermos consumidos e em pé de igualdade? Poesia, atitude e ancestralidade estão presentes na música de Vírus. Aumenta o volume para curtir o som. Uma ameaça foi detectada. Nascido no subúrbio ferroviário de Salvador, Jonathan de Souza, hoje conhecido como Vírus, se interessou pela vida artística sob influência dos irmãos, que faziam parte de uma companhia de teatro. Depois de ingressar em outra companhia, a da Biblioteca Monteiro Lobato, Vírus entrou de vez no mundo da poesia e das batalhas de rap. Comecei a trabalhar nos coletivos de Salvador, de ônibus, né? Criei um coletivo daqui de Salvador, que é o coletivo Roupa Suja, que foi um coletivo de arte e poesia, né? Periférica. Vocês nunca foram por nós, periferia nada, eles só pensam nele mesmo. Vocês são de boca, de boca, de boca, de boca, nem merece meu respeito. Depois disso, a gente ainda criou outro coletivo daqui de Salvador de rap, né? Agora que foi o Lápide Records. Foi a partir disso, inclusive, que o Baco Exu do Blues, ele viu meu trampo, tá ligado? Ele viu o que a gente estava fazendo em Salvador, ele viu que estava rolando um movimento. E a partir disso, ele chamou a gente, chamou eu e o Selo Dutch, que eu e o Selo Dutch fazia parte da Lápide. Cercado de profissionais e artistas negros e baianos, Vírus é parte do selo 999 do rapper Baco Exu do Blues, onde a identificação vai muito além do profissional. A gente não produz só música, a gente não produz só o beat, só o instrumental. A gente produz praticamente tudo, sabe? A gente tem diretor de arte, a gente tem fotógrafo,
a gente tem instrumentalista, beatmaker, a gente tem cantor, a gente tem compositor, a gente tem tudo, entendeu? Então acho que parte disso, dessa construção de arte preta mesmo. Criança que não chora não mama, mas sério de tanto pedir esmola ficou rico. Não tenha medo do bicho papão debaixo da cama, talvez um dia ele se torne seu amigo. O que mais me motiva dentro do meu processo artístico, querendo ou não, pode até ser redundante, mas é minha vivência mesmo, né? É o que eu vivo, é o que eu passo. Os assuntos que eu tento abordar sempre é o que mais me incomoda, né? Na sociedade, assim, enquanto homem, preto, bissexual, né? Eu acho que, tipo, tudo isso, querendo ou não, tem um recorte, né? Que é necessário abrir esse diálogo, né? Para esse lado. Em fevereiro de 2020, Vírus perdeu o irmão, o grafiteiro Skank, morto a tiro enquanto trabalhava. Um episódio que impactou sua vida como artista. Para mim é muito difícil, porque eu tinha ele como uma pessoa muito, como uma referência mesmo. Como eu falei, tipo, antes, ele era uma pessoa que me influenciava bastante, né, desde criança. Sabe que ele era uma pessoa boa, sabe? Eu acho que isso aqui que me dá um pouco mais de alívio. Para mim, eu costumo pensar que não aconteceu, sabe? Que, tipo assim, que ele tá de boa em algum lugar aí, tranquilo. Você pode se atrasar. Desejo boa tarde ao motorista. O ônibus pode bater e todos vocês perderem a vida. A internet é um vírus. É um vírus radioativo. Mercado Modelo é uma música que eu já trabalho, inclusive, com o Bacchus do Blues, desde que eu me inseri, que ele inseriu a gente no show dele, que eu faço essa performance, né, com ela. Sério, só que era uma música que eu não tinha lançado ainda, era uma música que estava reservada a gente e aos shows. Eu compus ela, eu senti uma onda muito doida, assim, tá ligado? Tipo, eu tava de madrugada, simplesmente, eu falei, porra, eu vou falar umas maluquices aqui, e deu isso, tá ligado? Nada, mas não sai da margem. Estatisticamente falando, pois os pretos não alcançam a idade. Esse fogo no rabo derrete o gelo do Alasca. Rapaz, velho, tem uns bagulho vindo aí que tá muito bom, muito cremoso demais, velho. A gente passou essa temporada agora na Toca do Bandido, que a gente fez a gente gravou umas faixas que tão ouro, velho, tão ouro mesmo. Quando é visceral, né, quando é de verdade, o bagulho bate. Vai dar babado, não adianta cantar de galo. Não mexe com bonde, vai dar babado. Se mexer com bonde, você vai de ralo. Pela saco se sair. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. E a gente encerra em alto estilo com esse visual incrível, privilegiado que só a Bahia tem. Para continuar ligado em todos os nossos assuntos, basta seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram. Pode também rever toda e qualquer edição acessando o nosso canal no YouTube ou ainda mandar aquele alô que a gente tanto gosta, tanto espera para a nossa produção. 71-3116-7377, soterópolis@gmail.com. A gente vai, mas a gente sempre volta e eu espero por vocês. Uma boa semana e até o próximo Soterópolis. Tchau, tchau. Você pode se atrasar. Desejo boa tarde ao motorista. O ônibus pode bater e todos vocês perderem a vida. A internet é um vírus. É um vírus radioativo. Então se inscreva no meu canal. A saúde é importante, cuide do seu sistema dentário. Legalize o aborto, seu filho pode nascer um retardado, retrógrado, pastor do gado. Fertilizante não deixa gordo. Se não morrer de bala perdida, tu morre de câncer. Comendo alimento transgênico. Não limpe a bunda com papel higiênico. Afinal, estamos todos cagando para as árvores. O mundo é um grão e a mente é uma espaçonave. Viajando há anos de luz sem sair do lugar, traduzindo sinais, adaptando a nossa linguagem. Nada, mas não sai da margem. Estatisticamente falando, pois os pretos não alcançam a idade. Esse fogo no rabo derrete o gelo do Alasca. Na ponta da faca tu fode ou se lasca. Criança que não chora não mama. Macedo de tanto pedir esmola ficou rico. Não tenha medo do bicho papão debaixo da cama. Talvez um dia ele se torne seu amigo. Hoje é de padres no Vaticano com seus pênis banhados a ouro. Comércio de pornografia aumentando o sistema sexista escroto.